agora nossa aula de língua portuguesa, certo? E nós estamos aqui para aprender uma nova fábula. Na verdade, é uma fábula que vocês já devem saber. Mas vamos lá? O Jade vai ler uma fábula e vocês acompanhem aí na página 12 da nossa apostila, tá? Olha lá. O pastorzinho mentiroso. Era uma vez um pastorzinho que se chateava muito por ter que cuidar das suas ovelhas. Queria sempre se divertir às custas dos lavradores que trabalhavam num campo perto dali. Certo dia, teve uma ideia e pôs-se a gritar com todas as suas forças. O lobo, socorro! Ele está vindo para cima das minhas ovelhas! Socorro! Os camponeses, ao ouvir a gritaria, deixaram suas tarefas e correram para ajudar, né? Para acudir é ajudar. Quando os lavradores chegaram armados com suas enxadas e dispostos a defender, o garoto e o rebanho deram de cara com o menino às gargalhadas. Pois era tudo mentira. E agora? Muito aborrecidos, mas assim, muito aborrecidos, os homens voltaram para suas tarefas. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes. E aí, como ficou isso, hein? Vamos ver. Em todas elas, os lavradores interromperam seu trabalho, saíram correndo para ajudar. Dias depois, o lobo realmente apareceu. O lobo realmente apareceu. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Será que acreditaram nele? Porque ele mentia, né? Que tinha lobo, não sei, vamos ver. Socorro! O lobo! Gritou com o pastor apavorado, né? Aí ele gritava muito apavorado. Desta vez, entretanto, por acharem que se tratava de outra brincadeira, né? Sem graça, ninguém correu para acudi-lo. O lobo foi comendo as ovelhas do pastorzinho, que, horrorizado, não fez nada para impedir. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. E agora? O pastorzinho perdeu as suas ovelhas. Elas morreram porque o lobo comeu elas, né? A natureza. E ninguém ajudou ele. Vamos pensar sobre essa história? Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, né? Na nossa aula de português de hoje, vamos fazer interpretação de textos sobre fábulas. E vamos prestar bastante atenção aí no que iremos aprender com essa fábula, na moral dessa fábula? É isso aí. Na página 13, tá lá em cima, ó, número 2. Que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? Qual é a expressão que tem no texto que nos leva para o mundo da imaginação? Lá no começo da história, né? Quando a gente quer levar alguém para o mundo da imaginação, a gente começa como? Era uma vez. Então, qual é a expressão? Era uma vez, né? Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Letra A. Quem são os personagens? Quem são os personagens dessa história?
Coloquem aí. Quais são eles? Nós temos o pastorzinho, quem mais? Os lavradores. Você sabe que são lavradores? Que cuidam, né, das plantações, que cuidam dos animais, trabalham na terra, né? E o lobo também é um personagem, né? Onde essa história se passa? Onde essa história se passa, gente? No campo ou na cidade? Coloquem aí onde vocês acham que ela se passa. Letra C. Por quem a história é contada? Ela é contada pelo pastorzinho, pelos lavradores ou por alguém que não participa dela, por um narrador? Anotem aí. O que vocês acham? Eu acho que é por um narrador, né? Porque quem tá contando a história não tá participando dela. E lembra que uma das regras da fábula é ter um narrador? E o narrador é alguém que não participa da história, né? Nesse caso. Número 4. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto ele cuidava dessas ovelhas? Ele fazia o que, gente? Ele enganava os lavradores, né? Ele ficava brincando que tinha um lobo e ficava se divertindo, vendo todo mundo sair correndo para acudir ele sem precisão, né? E aí ele dava gargalhada e ria das pessoas. Feio, né? Vamos colocar isso aí. Esse fato aconteceu uma única vez? Transcreva um trecho que comprove sua resposta. Então, nós sabemos que não aconteceu uma única vez, mas nós temos que encontrar no texto qual é a frase que mostra que não aconteceu uma única vez. Então, a primeira resposta é não, ponto. Agora, vai lá no texto, procurar a frase, tá? Que mostra que não aconteceu uma única vez. Olha lá. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes. Então, transcrevam do jeito que tá aqui para aquela linha. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes, certo? É isso aí. Número 5. Assinale com um X nas alternativas corretas, tá? Letra A. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho. Sim ou não? Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? Primeiro, rir muito, a maior consequência, hein, gente? Rir muito, não conseguir ajuda quando ele precisou, né? Ou sempre conseguir ajuda. Qual foi a maior consequência? A maior consequência foi não conseguir ajuda, né? Letra C. Qual é a finalidade da fábula? Qual é a finalidade dessa fábula? Qual é a moral dela? Convencer o leitor sobre determinado assunto, transmitir valores e ensinamentos ou apresentar uma história real? A fábula faz o quê? Qual dessas três opções? Transmitir valores e ensinamentos, né? A fábula, ela nos transmite isso, valores e ensinamentos, certo? Vamos lá na página 14, que nós vamos até o exercício 7 somente, tá, gente? Então, vamos lá. 6. Escreva uma moral ou um ensinamento para essa história. Eu vou deixar vocês encontrarem qual é a moral dessa história. Então, sobre toda essa história, sobre o pastorzinho, né, as consequências, qual é a moral que vocês acham que tem essa história? Escrevam aí a opinião de vocês. Vocês que vão criar a moral, tá bom? Escrevam a moral de vocês e vão me contar lá na aula ao vivo, tá? Converse com os colegas e compare a moral. Faremos isso também na aula ao vivo. Então, na número 6, vocês vão
identificar a moral, criar uma moral para essa história do pastorzinho teimoso e vamos conversar juntos sobre a moral, se todo mundo achou legal, se todo mundo concordou, qual foi a moral de cada um, que cada um criou, tá? Então vamos para o número 7. Releia o final da história. Pessoal, não deixem para fazer às 6 lá na hora da aula ao vivo, façam agora, tá? Pausa o vídeo e já faz. 7. Releia o final da história. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. O que significa chorou amargamente? Chorou muito e muito triste, né? Por muito tempo. Olha lá. De acordo com esse trecho, é possível dizer que o pastorzinho ficou feliz por ainda ter 2 ovelhas? Ele ficou feliz por ter sobrado 2 ovelhas? Ou a outra, percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo? Sentiu orgulho de enganar os lavradores? O que vocês acham? Eu acho que ele percebeu que a mentira lhe deu grande prejuízo e ele perdeu as ovelhas, né? Sobrou só 2. É isso aí, pessoal. Gostaram da nossa fábula de hoje? Vamos lá, vamos seguir aí. Façam uma moral muito legal. Pensem bastante para escrever essa moral. E aí nós vamos conversar daqui a pouquinho na aula online. Na aula ao vivo, ok? Beijo, gente. Boa aula para vocês.